Capítulo 9 do livro Acesso Sobrenatural. Subtítulo: Discernindo o Tempo de Deus. Graça para esperar. Refleti numa época em que eu parecia estar em um padrão de retenção. Isso me parece estranho. Eu estava no que chamo de um longo período de espera. Eu estava muito ciente das promessas proféticas específicas ao longo da minha vida, mas elas não estavam ocorrendo no prazo em que eu esperava. Foi um período em que realmente tive que lutar contra sentimentos de frustração e desânimo, porque meu coração ansiava pela realização do que estava recebendo do Pai. Esses tipos de atrasos podem ser um verdadeiro desafio para a fé. Lembro-me vividamente dessa temporada. Eu estava em uma igreja onde um ministro estava ensinando sobre fé. E ele começou a desafiar as pessoas a acordar mais cedo e buscar a Deus no início do dia. Esta não era uma nova mensagem para mim. Ouvi esse tipo de ensinamento repetidamente e sempre me apeguei ao fato de que eu era muito mais uma coruja da noite do que uma pessoa do dia. No entanto, nessa ocasião em particular, era como se alguém pegasse as suas palavras e as marcasse na tábua do meu coração. Eu sabia que o Senhor estava me levando a acordar cedo e a buscar o seu rosto. Meu coração foi aceso com paixão pela presença de Deus. Há algo de muito especial no lançamento do dia na presença de Deus. Até as Escrituras discutem isso. Dai ouvidos às minhas palavras, Senhor. Considere minha meditação. Ouça a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus. Pois a ti orarei, ó Senhor. De manhã ouvirás a minha voz. De manhã dirigirei minha oração a você e vigiarei com expectativa. Salmo 5, do 1 ao 3. A verdade de começar o dia com Deus se tornou realidade em minha vida e mudou meus hábitos. Fiquei com fome de começar meus dias na presença de Deus. Comecei a pedir graça ao Pai pela manhã procurando. Esta é uma verdade que eu aprendi. Quando Deus está pedindo que seu coração se mova em uma certa direção, você pode comparecer diante dele e pedir assistência sobrenatural. Ele não apenas fornece o desejo, mas também se envolve no processo. De repente, eu me encontrei acordando todas as horas da manhã. Eu começaria a procurar seu rosto e revelações sobrenaturais irromperiam em minha mente, enquanto meu homem espiritual comunicava-se com Deus. Foi quando uma série de downloads começou a acontecer. Eu parecia estar em uma estação de busca e descoberta. Eu estava vivendo em 1 Crônicas 16:11. Busque o Senhor e sua força. Busque o seu rosto continuamente. Foi nessa época que Deus começou a me dar uma série de inteiras promessas para o meu futuro. Eu podia ver para onde Deus queria me levar e como eu chegaria lá. Cada encontro de oração se tornava mais rico à medida que o Pai revelava sua visão e perspectiva celestial para mim. Havia apenas um problema. Eu ainda estava vivendo no presente e minha situação atual não parecia meu potencial profético. Depois que o tempo passou, fiquei cansado. Examinei todas as coisas poderosas que o Senhor me dissera, mas ainda não as via concretizando em minha vida. Por fim, fiquei tão frustrado que disse ao Senhor: por favor, não me fale sobre meu futuro agora. Não importava o quanto eu implorava. Isso não impediu a chegada dos downloads. Deus ignorou meus pedidos para interromper o fluxo de informações. Um dos desafios para as pessoas proféticas é ter paciência para continuar acreditando no que você já viu. Você está vivendo no espaço entre agora e o futuro. Seu espírito vê o que está por vir, mas você deve permanecer fiel ao que é. Você nasceu para navegar no presente enquanto vê o futuro.
Deus teve que ensinar a esperar pacientemente pela promessa. Chegou o dia em que todas as imagens proféticas que eu recebi durante esse período ocorreram. E valeu a pena esperar. Enquanto eu estava de pé e acreditando no que estava vendo, parecia tão difícil, mas a realidade é que era a graça de Deus trabalhando em mim e me preparando para o que estava por vir. Deus não o lançará em algo até que você esteja pronto para isso. Você pode sair em sua própria carne e tentar sair adiante, mas você apenas tropeçará no escuro. O processo de espera é necessário. Algo acontece na espera. Seu nível de profunda confiança e dependência se expande. Muitas vezes é na espera que você descobre suas próprias falhas e fraquezas. Na espera, há refino. Na espera, o alinhamento ocorre quando você está devidamente posicionado para o seu destino. A espera não é um período ruim. Na verdade, é um tempo definido e determinado que mantém uma abundância de bondade. Deus convida você a descobrir seu coração e sua fidelidade na espera. Enquanto eu esperava no Senhor, Ele revelou sua bondade rica e abundante para mim. Fiquei tão satisfeito com Ele que não estava mais pressionando para fazer a promessa acontecer. Espera no Senhor, seja forte e que seu coração seja forte. Espera no Senhor. Salmo 27:14. Subtítulo: O tempo perfeito. Essa é uma das coisas que acontece em longos períodos de espera. O braço da carne está quebrado para que os poços do espírito possam ser liberados. As coisas que nascem do zelo humano sem a liderança, o tempo e a instrução de Deus não possuem o poder do reino que dá vida. Existem tantos crentes que simplesmente estão fazendo coisas por frustração e dando à luz projetos, aventuras e jornadas totalmente separadas da vontade de Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Quando essas coisas não produzem frutos duradouros, a amargura e a frustração tentam criar raízes. O inimigo absolutamente ama semear sementes de frustração. A frustração libera uma atmosfera tóxica que produz frutos horrendos. Quando ficamos frustrados, dizemos coisas que normalmente não diríamos. Nossas bocas são instrumentos poderosos de declaração profética. Portanto, o inimigo está decidido a obter a meditação errada em nossos corações, para que as palavras erradas saiam de nossas bocas. Ele quer fazer isso para criar planos malignos em nossas vidas. O que dizemos importa. Se o inimigo pode nos tirar do tempo e do plano de Deus, ele pode nos levar à arena da carne e nos conquistar. Esse é o seu objetivo final. Uma vida rendida é aquela que confia na liderança do Pai e no tempo do Pai. Parte da nossa caminhada com Deus é confiar nele, nas estações da nossa vida. Cada estação contém o potencial de destino e beleza. Uma das melhores descrições das estações é encontrada no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. Ele fez tudo bonito no tempo apropriado. Ele também colocou obscuridade em seus corações para que ninguém venha a conhecer o trabalho que Deus fez desde o começo até o fim. Eclesiastes 3:11. Quando recebemos uma promessa profética, estamos vislumbrando a mente e o coração de Deus. A revelação do destino profético em nossas próprias vidas é vital para o nosso sucesso e potencial espiritual. Muitas pessoas correm de reuniões em reuniões, reunindo palavras e promessas proféticas, mas ainda não têm maturidade para saber como administrar adequadamente essas palavras.
Um elemento imperativo do destino profético é a constatação de que toda promessa contém informações sensíveis ao tempo. Anexado a cada declaração há um tempo definido para o cumprimento. Promessas proféticas carregam um kairos. O que é kairos? É uma palavra grega para o tempo. Kairos significa o momento certo ou o momento supremo. Kairos é um momento oportuno, o momento certo, o momento de mudar, um momento ou período limitado de tempo. Quando um kairos entra em nossas vidas, é a hora de mudar. É um período limitado de realizações. Em um kairos é uma gravidez de propósito que está apenas esperando que subamos ao momento. É o tempo definido para o destino ser liberado. Kairos, os tempos estão grávidos de potencial e maduros de avanço. O tempo tem um grande significado em nossa jornada individual e no progresso profético. A outra palavra grega usada para a palavra em inglês tempo na Bíblia é cronos. Esta palavra cronos trata da passagem do tempo em ordem cronológica. Kairos é um tempo definido de cumprimento e promessa. Cronos é o desdobramento e a medida do tempo. A cada segundo que estamos respirando, há uma cronos se desenrolando com o passar do tempo. É totalmente diferente do que o kairos, que é um momento supremo de destino sendo cumprido. A palavra grega kairos é usada várias vezes no Novo Testamento. Aqui está uma instância. Depois que João foi preso, Jesus veio a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no evangelho. Marcos 1, do 14 ao 15. Jesus estava pregando o cumprimento de muitas promessas proféticas. O momento da plenitude havia chegado e era hora de as pessoas se elevarem para a realização das promessas. O leão e o cordeiro vieram envoltos em carne. A própria palavra de Deus viva está andando e respirando entre os homens. Mas esse tempo determinado tinha que ser reconhecido, recebido e adotado. Subtítulo: Reconheça o momento. Essa é a coisa sobre um kairos. É a erupção aparentemente repentina e rápida do destino. Kairos, momentos requerem discernimento e ação. Em um único momento, uma promessa é cumprida, se cumprida adequadamente. Kairos, momentos, não acontecem apenas. Eles são o resultado de preparação profética, oração e obediência. Eu lembro de um kairos momento que tive uma vez. Eu estava orando um dia em minha casa, apenas passando um tempo no lugar secreto, quando de repente fui completamente envolvido em profunda intercessão. Era tão forte que fiquei impressionado com os gemidos que vieram profundamente de dentro do homem espiritual. Comecei a ver uma faixa vermelha de sangue acenando sobre o continente em particular do mundo. Fui elevado no espírito para orar e ficar na brecha por esse território. Orei por um bom tempo sobre o forte manto de intercessão. E então ele se partiu e tive uma paz profunda. Algum tempo depois, recebi um convite para falar em uma igreja na região pela qual havia intercedido. Eu soube imediatamente que deveria ir. Então, aceitei o convite. Eu ia falar pela maior igreja naquela nação. Quando cheguei, havia milhares reunidos e pude sentir a presença de Deus como eletricidade pulsando na atmosfera. Houve um momento de reconhecimento quando percebi que isso era parte do que o Senhor me fez orar. Era um kairos. Não foi apenas mais um momento.
Não apenas o cronos passar do tempo. Não, isso era algo muito além disso. Foi um momento significativo que foi bem orquestrado pelo planejador de todo o universo. Inclinei minha cabeça diante do Senhor e senti que Ele me envolvia naquele momento. Eu preguei com uma confiança e urgência incomuns, movendo-se em todo o potencial do momento. Os milagres de Deus eclodiram e reinos incomuns de poder foram desbloqueados. A realização e aceitação de um Kairos libera poder e habilidades divinos. Infelizmente, você pode perder um Kairos por não ter um espírito discernente. A realidade é que existem horários definidos que contêm poder de mudar a vida e devem ser totalmente maximizados. Esses momentos não são o momento de um espírito de medo ou timidez. O medo fará com que você perca a oportunidade que existe para o avanço divino. Existem horários definidos para refrescar e se derramar. Portanto, arrependam-se e convertam, para que seus pecados sejam limpos, para que tempos de revigoramento venham da presença do Senhor. Atos 3,19. Esses momentos de refrescamento e derramamento são resultado de oração e busca. A obediência divina pode desbloquear momentos milagrosos, cheios de avanços. Igrejas, ministérios, centros de reavivamentos e centros apostólicos costumam receber imagens proféticas do que está por vir. Eles trabalham em oração, jejuando e crendo para que as palavras aconteçam. O Senhor está os levando à porta de um derramamento poderoso. Embora estejam em pé na porta, eles devem ter a ousadia e a visão espiritual para abrir a porta e cumprir a promessa. O Senhor falou comigo uma vez e me disse que muitos ministros perdem o momento da visita. Perguntei a ele por que aquilo era verdade. E ele disse que era porque eles simplesmente não percebiam o significado. Há momentos em que o início de um movimento de Deus parece uma reunião levemente elevada. Pode ser fácil ignorar e pensar que é outro bom serviço. Cada derramamento tem um momento de ignição. Essa é a Kairos tempo. Ele deve ser discernido e adotado de acordo. Subtítulo: Professe sua estação. É o momento com um derramamento pessoal. Em nossas caminhadas com Deus, há momentos de segura espiritual e momentos em que estamos experimentando a sensação do fluxo como antes. O inimigo trabalha tanto durante essas estações para saquear nossas esperanças e decepcionar nossos corações. Esse objetivo é fazer com que desistamos dessas belas promessas do nosso Pai. A esperança adiada deixa o coração doente, mas quando o desejo surge, é uma árvore da vida. Provérbios 13:12. Essas estações são como secas emocionais e espirituais. Quando estamos experimentando um clima seco, a resposta é forte. Nós devemos ter uma refrescância pessoal. Descobri em minha própria vida que os momentos refrescantes geralmente começam com fome. O Senhor envia fome como um convite para perseguir. São os famintos que procuram e são os famintos que encontrarão a Deus. O Pai estabeleceu muitas vezes uma atualização em seus calendários para você. Ele ordenou épocas específicas para derramar sua bondade e força em uma maneira significativa em sua vida. Esses momentos exigem sua atenção. Eles não devem ser negligenciados porque precisam ser apreendidos e cumpridos. Sempre que houver uma mudança em nossas vidas, haverá um anúncio dessa mudança. Essa é uma das dimensões do espírito profético.
Deus usa pessoas proféticas para anunciar tempos e estações mutáveis. Ao desenvolver uma vida de oração pessoal forte, você verá a mudança na estação muito antes dela chegar. Deus revela essas coisas para você para construir sua fé para o que está por vir. A fé é o resultado do que é falado. Quando você ouve a voz de Deus e crê na sua voz, você está estabelecido em crer. É a crença que cria uma avenida para que o avanço do céu viaje para a sua vida. Tempos e estações do ano são enquadrados com declaração profética. Não se lembre das coisas anteriores, nem considere as coisas antigas. Veja, farei uma coisa nova. Agora ela surgirá. Você não deve estar ciente disso? Abrirei caminho no deserto e rios no deserto. A besta do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dou águas no deserto e rios no deserto, para dar bebida ao meu povo, aos meus escolhidos, este povo que eu formei para mim. Eles declararão meu louvor. Isaías 43, do 18 ao 21. Antes de Deus levar seu povo para a próxima temporada, Ele anunciou a eles. Declarações proféticas são ilustrativas. Se você prestar atenção ao que o Senhor está dizendo em momentos particulares de oração e reuniões corporativas, muitas vezes descobrirá que Ele está recebendo mensagens semelhantes que são enviadas para prepará-lo para o que está por vir. Palavras proféticas estão vivas com poder. Tudo que é criado no reino espiritual é criado por palavras. As palavras são recipientes cheios de morte e descrença, ou de vida e fé. Quando uma declaração profética é divulgada, as palavras contêm a substância do céu e ministram a vida ao ouvinte. Você deve abrir seus ouvidos espirituais para ouvir o que o Pai está claramente dizendo a você. Muitas pessoas sentem falta de seus kairós tempo, porque eles não conseguem ouvir efetivamente as instruções que vêm antes do momento chegar. Há pessoas que se afundam profundamente em um poço de derrota e desânimo, simplesmente porque não tinham ouvidos para ouvir a voz de Deus que os estava preparando para a transição. Você pode estar no lugar certo na hora errada e perder completamente o movimento de Deus em sua vida. É por isso que ouvir e conhecer são tão vitais. Cada estação possui uma promessa e um desafio únicos. Quando o Senhor fala o que está por vir, Ele está nos equipando para discernir a porta e atravessá-la quando ela chegar. Palavras proféticas são instrutivas. Quando Deus fala, sua mente é revelada. Eu descobri, através dos anos, que a iluminação da sua mente frequentemente contém revelações. Em outras palavras, a mesma voz que me diz o que fazer também revelará como fazê-lo. Muitas pessoas ficam impressionadas com as promessas de Deus, quando Ele aparece e começa a revelar seu plano para eles. Eles se sentem incapazes de entrar nele. Alguns pensam que não são inteligentes o suficiente. Outros sentem que não têm talento. Algumas pessoas simplesmente acreditam que não são boas o suficiente para a bênção que está sendo revelada. O ponto principal é que Deus pensa muito maior do que nós. Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos que os teus pensamentos. Isaías 55, do 8 ao 9. Ele providenciou tudo o que precisamos para viver seus planos fenomenais para nós.
Muitas pessoas estão perdendo uma vida épica porque não estão ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Deus não tem sonhos limitados. Ele nunca pensa pequeno ou vê impossibilidade. Não, Deus sonha, pensa, fala e vive grande. Quando Ele entra em cena e libera o seu poder sobrenatural, coisas impossíveis começam a acontecer. Milagres acontecem. Maravilhas se manifestam e cura flui como um rio e os desafios caem como dominós. Pois Deus fala uma vez, sim, 2 vezes, mas o homem não o percebe. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, dormindo em suas camas, então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções. Jó 33, do 14 ao 16. Quando a voz de Deus é ouvida, sua sabedoria é revelada. Nessa passagem, ousadamente declara que mesmo quando o homem sente falta, Deus continua falando. Ele está ansioso em sua comunicação persistente conosco. Há momentos em que encontro pessoas que dizem que simplesmente não conseguem discernir a vontade de Deus. Pergunto a elas qual é o problema e me dizem que Deus não está falando com elas. Sei que, embora pareça assim, é provável que Deus esteja realmente se comunicando. Eles estão apenas falhando em ouvir. Muitas vezes encaixotamos Deus e pensamos que Ele deve falar conosco de uma maneira distinta. A realidade é que Ele pode nos informar sobre os tempos e as estações do ano em nossas vidas de muitas maneiras diferentes. Quando sua voz é discernida, sua sabedoria é revelada. Depois de reconhecermos o que Ele falou conosco sobre a próxima mudança de estação, precisamos pressionar ativamente para obter instruções. É aqui que as pessoas sentem falta facilmente. Eles se deixam frustrar com o que parece ser um atraso, mas é, de fato, um processo de preparação. Deus não vai levá-lo à promessa sem antes prepará-lo. A espera deve levar à busca. Há lições a serem aprendidas no deserto. Há um certo grau de intimidade que se revela na espera e no período de isolamento. Quando estamos sozinhos com Deus, aprendemos a confiar plenamente nele. Não foi até Davi enfrentar Golias que as pessoas tiveram um vislumbre da grandeza que habitava nele. Foi preciso um enorme obstáculo para revelar o poder da unção de Deus na vida de Davi. Davi, entretanto, disse a Saul: "Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu." Diante disso, Saul disse a Davi: "Vá e que o Senhor esteja com você." 1 Samuel 17, do 34 ao 37. Observe que Davi disse ao rei Saul no período que aconteceu a batalha com o gigante. Ele falou sobre o seu tempo no campo, em um tempo de espera. Ele se deparou contra as coisas que o preparavam para a promoção. É isso que é realizado na estação de espera. Existe preparação, sabedoria e desenvolvimento do caráter, e a fraqueza são expostas. Com demasiada frequência, as pessoas recebem promoções que correspondem ao seu nível de talento, mas não ao seu caráter. Isso criará estragos sempre. O caráter é, em última análise, o que nos mantém.
O caráter é tipicamente forjado no fogo. Não nasce nos tempos de planar pelos ventos da promoção. Muitas vezes é formado em meio a dificuldades, adversidades e atrasos. É isso que o inimigo deseja abortar em nossas vidas. O processo absolutamente crítico de formação e desenvolvimento para os vastos destinos em que Deus está nos trazendo. O Senhor enquadra tempos e estações com declaração profética. Então o Espírito de Deus ergueu-me e em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Ezequiel 11, do 24 ao 25. Como você vê aqui, Deus libera palavras de sabedoria, instrução, aviso e preparação. É imperativo que vivamos sintonizados. Devemos navegar na jornada da vida com nossa antena espiritual para cima, discernindo corretamente os líderes e abertos aos sussurros. Este é um dos componentes críticos da vida sobrenatural. Milagres, descobertas e elevações radicais geralmente começam com uma comunicação celestial de algum tipo. Somos chamados a viver, respirar expressões proféticas. Devemos manifestar continuamente o reino. Somos elos entre o que é visto e o que não é visto. Trazemos o reino de Deus em plena realização no reino terrestre. Nós subjugamos, conquistamos, subjugamos e dominamos por revelação e domínio. Nós somos pessoas que meramente acreditamos no reino. Nós somos aqueles que executamos o reino. Deus dá declarações proféticas ao seu povo. Ele alimenta o progresso e a transição com discernimento e decretos divinos. Ao buscarmos o seu rosto, Ele enche nossas bocas com seus decretos. Ele libera tarefas de oração para nós. Isso faz parte do processo profético, permitindo que Deus guie nossa busca. Ele nos ensina a orar. Ele enche nossas bocas com orações proféticas. Muitas pessoas entram em seu lugar de oração com uma mentalidade e um formato regimentados. Eu tive avanços que mudaram a minha vida, permanecendo de pé e falando a mesma coisa para a montanha repetidamente, sem vacilar. Há um reino de decreto em que você continua fazendo o que Deus diz. Há também um reino de oração profética em que você cria os planos de Deus e dá voz à palavra do Senhor. Nesse reino, você vem diante do Senhor, totalmente aberto, em profunda busca, liberando o trabalho e o gemido de Deus, inclinando-se profundamente sobre ele. Ele define o tom, o ritmo e a agenda. Isso faz parte do nascimento profético. A oração profética dá lugar a decretos proféticos. Ao alinhar seu coração à boca com o que o céu está proferindo, você enquadra a próxima temporada com palavras cheias de poder e vida que nascem do reino espiritual. A palavra do Senhor é literalmente dotada do poder de mudar e mover as coisas. Subtítulo: Obtendo a perspectiva de Deus. Deus concede uma visão aérea ao seu povo. Quando o procuram, são elevados ao reino celestial. Eles são libertados do cativeiro de ideias limitadas, crenças limitadas e revelações limitadas. O espírito profético faz com que uma pessoa suba aos ventos de Deus, libera as pessoas para novas dimensões. Nesses tempos, Deus lançará estratégias de orações, revelando o que orar e como orar. Ele fornece linguagem e insights para garantir a vitória. Ele encarrega as pessoas proféticas com tarefas de oração.
Muitos são chamados a viver e andar em um nível mais alto de rendição. Há milagres à espera de nascer por aqueles que se dedicam ao domínio da oração profética. O Senhor designa pessoas para ir a lugares designados. O Senhor concede acesso à vida de outras pessoas com uma designação. No lugar do nascimento profético, o Pai dá as chaves da intercessão. Ele lança palavras-chaves, revelações-chaves e decretos-chaves. Ele literalmente nos diz que pronunciamentos proféticos devem ser feitos para abrir os portões da influência e autoridade. Existem nações a serem influenciadas e governadas a partir do lugar de oração. Existem cidades a serem vencidas, mas elas devem primeiro ser sujeitas ao reino de Deus em oração. Há gerações a nascer em avivamento. A oração é um convite para governar. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Isaías 22:22. A maioria das pessoas tem um falso conceito de oração. Eles veem a oração como um exercício silencioso e tímido. Muitas pessoas até ficam entediadas em oração. Sei que há um tempo para refletir, meditar e refletir. Mas também há tempo para chorar, profetizar, gemer e lutar. Precisamos levar nossa armadura para o quarto de oração. Muitos de nós abandonamos o chamado à guerra. Adotamos a sedução do ensino e a crença do apáticos. Fomos embalados para dormir quando precisamos estar alertas e em serviço. Ouço o alarme agudo do ouvido, reunindo as tropas para equipar suas estações de batalha. É hora de ativar os domínios da oração governante. Palavras de conhecimento podem tornar-se portas abertas para a vida das pessoas. Eu experimentei essa e outra vez em minhas viagens. Nunca esquecerei muitos anos atrás, quando Deus me enviou para outra nação em missão. Essa designação nasceu em um momento de oração. E busquei diligentemente o Senhor e carreguei o fardo por esse território por vários anos. Quando chegou a hora marcada, fui a essa nação e enfrentei ferozes oposições. Um demônio me pareceu liberar extrema intimidação e ameaças. O inimigo estava tentando abortar meu destino naquela terra. Muitas vezes, a medida de oposição que você enfrenta em uma tarefa espiritual é uma confirmação do peso dessa exploração. Uma noite eu estava ministrando e pedi a Deus que me desse uma palavra para abrir a região. Ele me disse que havia um homem surdo e mudo que ele queria curar. Começamos a procurar o homem e finalmente encontramos. Jesus o curou milagrosamente na frente de todos. Isso abriu um poço de milagres que ainda fluem mais de uma década depois. Uma palavra do céu pode explorar um fluxo profundo do poder de Deus. Durante essa mesma jornada, o Senhor me concedeu acesso a um líder político importante na nação. Ele me tornou uma grande ajuda para mim e para o que fui chamado a fazer naquela terra. O Senhor falou comigo e com outros que estavam naquela equipe sobre oração e os sonhos do homem. Profetizamos o que o Senhor nos havia revelado e essa palavra do Senhor nos concedeu acesso à sua vida. Palavras do céu se tornam portas de entrada para os corações e vidas das pessoas. Existem reinos proféticos que devem ser explorados para alcançar uma geração. Existem pessoas que nunca creram na apresentação mais convincente do Evangelho, mas uma palavra de conhecimento chocante e precisa pode fazer o trabalho.
Sinto um puxão enorme no coração do Pai para que esta geração mergulhe ousadamente no reino profético e libere a palavra do Senhor sobre as pessoas. Aprendi que toda vez que Deus me convida para uma nova designação, como as discutidas acima, também há um tempo em que a palavra está destinada a ser cumprida. Este é um ponto vital de entendimento para a vida sobrenatural. Você pode receber uma palavra, sonho ou visão que é tão rica e cheia de vida que você só quer pular nela imediatamente. É assim que eu funciono. Quando ouço de Deus, quero pular primeiro e fazer perguntas depois. Aprendi da maneira mais difícil que ouvir e ver são o começo do processo. Essas imagens proféticas fornecem uma parte para a próxima temporada. Não há uma sensação de tempo divino em todo o assunto. Devo esperar que o Senhor me liberte para isso. Subtítulo: Estações da vida. À medida que viajamos com Deus, é imperativo entender que existem estações da vida. Lembro-me de uma vez em que um amigo compartilhou sua frustração comigo porque estava se sentindo completamente sobrecarregado. Ele tinha filhos pequenos, um ministério itinerante e muitas obrigações em casa. Ele estava se sentindo totalmente esgotado e sob ataque. Lembrei-me imediatamente da época da minha vida em que nosso filho era pequeno e estávamos viajando por todo lado pregando o evangelho. Foi uma temporada exigente e desafiadora, mas de muitas maneiras foi muito divertida. Havia uma intimidade e natureza delicada naquela temporada que não estava presente em outras estações. Agora posso olhar para trás e ver o quão especial foi esse tempo. Mas se você me perguntasse, provavelmente teria expressado muitas frustrações. A realidade é que cada estação de nossas vidas possui promessa, potencial, propósito e graça. Eu disse ao meu amigo ministro que ele precisava entender que muito do que ele estava sentindo tinha a ver com a temporada em que estava. Ele estava sentindo o puxão de uma jovem esposa que não gostava de ficar sozinha com crianças pequenas enquanto o marido viajava pelas nações. Ele estava sentindo o puxão do coração de seus filhos, procurando a afirmação e atenção do pai deles. Ele estava sentindo a excitação e a aceleração das portas se abrindo e estava lutando com o peso do chamado de Deus sobre sua vida para impactar e influenciar nações. Cada um desses elementos estava desencadeando uma gama de emoções e cada um era importante. A chave é entender adequadamente a estação em que você está e explorar o potencial e a promessa, alinhando seu coração com a palavra do Senhor. Há uma graça para cumprir o mandato da temporada. A graça é algo que você recebe e entra. Você não ganha. Há uma graça sazonal para você. Eu disse ao meu amigo que havia graça e sabedoria para ele durante aquela temporada. Eu disse a ele que ele poderia ter que dizer não a algumas coisas do ministério, e sim a algumas coisas da família. Ele e a esposa podem ter que discutir expectativas e avaliar honestamente o que eles poderiam ou não fazer durante esse período de tempo. Em tudo isso havia graça. Existe um enorme depósito de capacidade de Deus de fazer o que não podemos fazer no natural. Muitas pessoas contaminam a sua estação com palavras negativas. Se você declara continuamente da sua boca, isso é horrível, estou impressionado ou não posso fazer isso, então você está formando uma parceria com o espírito de desânimo enviado para tirá-lo e roubá-lo da graça daquela estação. Diferentes estações
tem muitos ritmos diferentes, mandatos diferentes, demandas diferentes e promessas diferentes. A ajuda celestial e assistência angelical em cada estação. A primeira chave é reconhecer a estação e, em seguida, toque na ajuda. Como você faz isso? Você profetiza. Substitua a proclamação negativa pela palavra do Senhor. Diga com ousadia: o Senhor é meu ajudador, o meu pastor, o meu pai. Ative a ajuda celestial com sua confissão. Portanto, podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu ajudador, não terei medo. O que o homem pode fazer comigo? Hebreus 13, 6. Subtítulo: Estações transitórias. Um momento emocionante e desafiador é uma estação de transição. Como mencionei, esses tempos são tipicamente prosseguidos por um encontro profético. O Senhor começará a agitar seu coração com a sensação da mudança. Para pessoas que não gostam de mudanças, esse pode ser um momento muito assustador. Este também é um momento de nova calibração. O Senhor está colocando você em sincronia com outra dimensão do seu propósito. Chamo as estações de transição de uma época de nascimento, e nela você carrega o fardo e a emoção da próxima temporada. Durante o período de transição, é vital permanecer ligado ao que Deus está dizendo. Assim como em um nascimento natural, há dor. Esses tempos podem ser dolorosos. Independentemente disso, você não deve sair da mesa de parto. Vi o Senhor fazer a transição das pessoas no meio de um turbilhão. No que parecia um tremor, eles foram plantados de repente com um propósito ainda mais profundo. Eles poderiam ter desistido facilmente se não tivessem um espírito profético. É por isso que momentos de adoração pessoal, oração e devoção são críticos. Também é útil ter líderes espirituais sólidos em sua vida para falar e ajudá-lo a navegar na transição. Uma transição significa adeus a uma temporada, tarefa ou função. Isso significa que há uma saída em sua vida. Isso pode ser difícil para suas emoções. Você deve manter suas emoções sob controle e andar no espírito durante esse tempo. Não permita que a agitação emocional dite suas ações ou ajuste seu termostato espiritual. Deixe a palavra do Senhor guiá-lo. Ao iniciar a próxima tarefa, há um novo nível de entendimento, expectativas e objetivos. Você deve ajustar para o próximo nível. Você pode ter que ampliar seu pensamento, afastar alguns paradigmas antigos e aprender alguns novos conceitos. A vida no próximo nível sempre exige pensar, acreditar e sonhar no próximo nível. Aprender é seu amigo em épocas de transição. Deus está mudando o ritmo. Isso pode parecer muito desconfortável. É importante explorar a graça e a capacidade divina. Subtítulo: Carreira, estações de trabalho. Embora sejamos seres espirituais, vivemos em um mundo natural, cheio de responsabilidades naturais. Às vezes, somos incumbidos de responsabilidades frustrantes no trabalho. Estamos trabalhando com várias personalidades e nos pedimos para fazer coisas que podem não ser interessantes para nós. Lembro-me de quando o Senhor me enviou para a faculdade bíblica. Fiquei empolgado em desenvolver o chamado de Deus em minha vida e mergulhar profundamente em meus estudos. Mas, mesmo tendo um mandato espiritual, minhas contas não pararam de chegar. Eu tive que trabalhar e pagar as contas.
Eu estava na sala de aula durante o dia sendo abalado pelo Espírito Santo e recebendo comunicados que mudavam a vida. E depois à noite estava trabalhando em vários empregos que pareciam não ter significado ou propósito. Isso é frustrante. Embora reconheça que existam domínios sobrenaturais de provisão, prosperidade e suprimento, também entendo que devemos colocar nossas mãos em algo. Até as Escrituras dizem isso. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Eu tenho visto crentes ficarem de fora durante uma temporada de trabalho duro. Eles sabiam que o que estavam fazendo atualmente não era seu destino a longo prazo. E era lá que eu estava quando estava na faculdade bíblica. A realidade é que Deus honra a diligência. Esses pequenos trabalhos secundários que pareciam não ter nenhum objetivo estavam me impulsionando para a frente em meu destino. Eles eram canais de provisão para alimentar meu treinamento. Eu não estaria onde estou hoje se não tivesse arregaçado as mangas e começado a trabalhar. Quando percebi isso, comecei a entrar em um nível mais profundo de paz e Deus abriu uma porta do ministério no trabalho. As pessoas me encontrariam e compartilhariam suas lutas comigo, e eu ministraria a elas. Meu destino me encontrou e não importava o que estava ao meu redor. O destino é maior que um trabalho ou tarefa temporária. Não fique de fora. Você pode estar em uma época de trabalho que não se alinha ao seu chamado, mas Deus é fiel. Toque em sua graça e siga em frente. Subtítulo: Construindo Estações. Eu tive uma temporada no meu ministério quando Deus mudou radicalmente minha designação. Passei de um nível de chamada para um nível muito mais alto em um curto período de tempo. Eu me vi tendo meses interiores sem nenhum tempo de inatividade significativo. Isso aconteceu do outro lado de uma tempestade que parecia levar minha esposa e eu para fora. Mas Deus era maior. Tudo em nosso ministério foi testado, mas a bondade de Deus prevaleceu. Quando saímos do outro lado, houve uma grande promoção e mudança em nossa função. Lembro-me de um dia, no meio dessa temporada, quando eu estava fora de casa para ministrar. Realmente me senti cansado em minha carne. Enviei uma mensagem para minha esposa e ela rapidamente me enviou incentivo, lembrando-me que estávamos em uma temporada de construção. Uma temporada de construção exige que você se apresse. Você pode estar construindo para o seu futuro financeiro e fazendo malabarismo com muitos ferros. É normal sentir-se oprimido às vezes, mas você precisa manter as coisas em perspectiva. Isso faz parte do processo de avanço. Você está sacrificando hoje por um amanhã melhor. Vamos dar uma olhada no livro de Provérbios sobre esse assunto. Observe a formiga. Preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Provérbios 6, do 6 ao 11. Em uma temporada de construção, sacrifícios de curto prazo são feitos para recompensas de longo prazo. Os ministérios são construídos ao longo do tempo e com mão de obra.
As empresas são construídas ao longo do tempo e com diligência e sacrifício. As famílias são construídas com amor, investimento e sacrifício. Se Deus lhe deu uma visão de algo maior, você deve estar disposto a desistir das coisas para chegar lá. Isso é o que é investimento. Você sacrifica agora porque está olhando para o quadro de longo prazo. Estamos vivendo agora em uma geração que quer tudo e exige rapidamente. A realidade é que construir algo para durar é um processo, é uma temporada de construção. O inimigo jogará suas emoções na tentativa de liberar o cansaço. Esta é a sua tentativa de abortar a colheita. Reconheça o que ele está fazendo e lembre-se de que você está construindo. O Senhor está liberando graça para você. As sementes que você semeia hoje produzirão a colheita amanhã. Mantenha o foco, mantenha-se conectado, mantenha-se fiel e continue construindo. Subtítulo: Vida e estações da família. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17:6. Diferentes épocas da vida e da família produzirão várias recompensas e lutas. Lembro-me vividamente de quando minha esposa e eu nos casamos. Havia tanta emoção em construir uma vida juntos. Sentimos como se pudéssemos conquistar o mundo enquanto tivéssemos um ao lado do outro. Houve uma tangível novidade que criou grande entusiasmo em nosso relacionamento. Tivemos a felicidade de um casal recém-casado. Quando nossa família se mudou para a próxima temporada, houve um amadurecimento em nosso relacionamento que trouxe ainda mais conforto. Tinha que haver investimento e atenção intencional para criar bases sólidas. Nosso amor cresceu e nossa parceria se aprofundou. Hoje podemos literalmente terminar as frases um do outro. Cada um de nós sabe como o outro pensa, e há um vasto poço de experiências de vida que podemos extrair. Ambas as estações foram maravilhosas, mas são completamente diferentes. Hoje somos capazes de fazer coisas que não poderíamos fazer quando nos casamos, por causa do crescimento financeiro de nossas vidas. Nosso horário é diferente, nossas opções são maiores e nossa família é muito mais sábia. Estações produzem crescimento. Quando você passa uma temporada e obedece ao Senhor, a força e o crescimento pessoal resultam. Cada década de sua vida tem sua própria promessa, potencial e desafios. Você tem filhos, haverá demandas diferentes em cada estágio. Você deve evoluir e seguir as estações da sua vida. Não permita que o arrependimento ou oportunidade perdida o estagnem. Há misericórdia e perdão por suas deficiências e a nova vida e nova visão para o novo capítulo. Além de diferentes estações da família, nossas vidas também têm estações. Acredito firmemente que o primeiro terço de nossas vidas é gasto descobrindo quem somos, o que nascemos para fazer e como navegar no caminho. Podemos realizar coisas que mudam a terra nos primeiros 30 anos, mas há uma sabedoria e estabilidade nos próximos 30. Naquele momento, nos tornamos confortáveis em nossas próprias peles. Este é o presente da idade do tempo. Agora podemos viver em nossas pistas e ser gratos pela jornada. É nesta segunda fase que nos instalamos em nosso chamado e começamos a voar na verdadeira identidade que passamos anos cultivando e descobrindo. O capítulo final de nossas vidas deve ser gasto despejando nossos sucessores.
Embora eu acredite que esse seja um objetivo ao longo da vida, ele se intensifica e se torna o foco principal do nosso capítulo final. Devemos estar plenamente conscientes de quem somos, o que carregamos e como podemos derramar nos outros. Em toda a temporada do destino e época, promessa profética e vida, procure 3 coisas. 1. Graça, habilidade divina para cada estação. A graça produz confiança e descanso. Que Deus comande o navio e acredite que Ele preparou você. 2. A palavra do Senhor, sabedoria profética para cada estação. Cada capítulo requer sabedoria. Busque a Deus sabedoria para percorrer adequadamente o caminho a seguir. 3. O Kairos, tempo de realização para cada estação. Discernir o tempo de movimento, avanço e oportunidade. Seu Kairos exige reconhecimento e resposta. Veja a porta e entre na promessa. Mexa-se. Você anda pela fé. Então, levante-se e persiga a promessa. A fé não é inativa, está viva. Você deve responder ao que o céu está revelando. Oração. Oro para que estejamos sintonizados com o tempo de Deus em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por um Issacar que nos uniu para conhecer os tempos e estações. Eu oro por uma graça poderosa em nossas estações atuais e uma abundância de sua paz absoluta. Oro para que vejamos e nos movamos em tua Kairos momento, livres de medos e cheios de fé, em nome de Jesus. Profecia. O Pai abriu as portas para novas dimensões e caminhos do reino para você. Ele tem preparado para você o próximo nível e a jornada de fé pela frente. Eu ouço o Senhor dizendo: veja a porta e entre. Veja a minha promessa e saia. Veja a minha liderança e avanço. Afaste-se do peso e do desânimo e faça a promessa que tenho para você. É a hora marcada para você entrar. Não fique mais do lado de fora dos portões, mas entre. Entre no meu lugar de intimidade e provisão. Entre nos campos de colheita. Entre na liderança da minha voz. Entre na revelação do meu espírito. Entre naquilo que eu preparei para você. Mesmo nos tempos de testes, eu estive com você. Você foi refinado e alinhado. É a hora de você se mover no que eu lhe revelei com a confiança de filhos e filhas. Tenha as promessas e não se entregue ao medo. Ativação. Sente-se com uma folha de papel em branco ou um dispositivo eletrônico e faça essas perguntas. 1. Em que época estou atuando? Identificar isso responderá a pergunta valiosas. 2. Qual é a próxima temporada ou que senso de transição eu tenho? 3. Qual é o potencial e a promessa da minha temporada atual? 4. Eu tenho amaldiçoado nesta temporada com declaração negativa? Se a sua resposta aqui for afirmativa, reserve um momento para se arrepender e se purificar da falsa narrativa que o inimigo plantou. 5. Que graça eu preciso nessa temporada? Comece a chamar a graça adiante. Comece a declarar corajosamente: o Senhor é meu ajudador. Depois de responder a essas perguntas, ore sobre a sua temporada e fique atento a todas e quaisquer instruções para a próxima temporada. Amém.